Todos os dias, a partir das 8 da noite, você pode saber quais são os assuntos e os convidados do nosso programa. É só acessar nosso site, endereço www.tvbrasil.com.br/espaço público. A China quer limitar o crescimento da economia a 8% ao ano. A previsão foi anunciada hoje pelo premier Wen Jiabao, durante a abertura do Congresso Nacional do Partido Comunista. No ano passado, o PIB do país avançou quase 11%. Nosso convidado é Rubens Cisne. Ele é professor de economia da Fundação Getúlio Vargas. E a gente pergunta a ele por que a economia mundial continua, né, sendo abalada com as turbulências vindas da China. Pois é, a gente aqui fazendo esse esforço todo para crescer e a China tentando limitar o crescimento, né? Que coisa. Olha, a China tem hoje em dia um papel muito relevante nessa crise cambial em particular, porque as pessoas se lembraram daquela crise que aconteceu em 97 na Ásia, viram o que aconteceu com a Bolsa da China alguns dias atrás, que caiu em torno de 8%, e ficaram com medo, e ainda estão com medo, que aquela crise que começou lá em 97, quando na Coreia do Sul a Kia, fabricante de automóveis, teve um problema sério, e dali começou uma grande crise que se alastrou por vários países da região, e as pessoas se perguntam se poderia acontecer a mesma coisa agora. Qualquer pessoa que esteja vendo o programa que tenha, por exemplo, um fundo de ações, vai estar preocupado com isso, porque as ações vão se refletir em função do índice da Bolsa de Valores de São Paulo, que por sua vez também caiu bastante. Então é um assunto que interessa a todo mundo. Bem, cabe fazer duas observações sobre isso. A primeira delas, tranquilizadora. A segunda, nem tanto. A primeira observação que é tranquilizadora é a seguinte: naquele período de 97, a situação que existia com os países da Ásia era bem diversa da atual. Os países tinham déficits em geral em conta corrente no balanço de pagamentos, ou seja, eles importavam muito e exportavam pouco, e colocavam a taxa de juros muito alta, fazendo com que a economia crescesse pouco. Os países da Ásia, Coreia do Sul, Tailândia, aqueles países que foram os mais afetados. Ou seja, eles importavam muito, exportavam pouco, elevavam o juro para atrair os capitais internacionais para financiar esse pagamento, o déficit em conta corrente. Ou seja, eles contavam com a poupança do resto do mundo para eles, através desses movimentos capitais. O que aconteceu naquela época, portanto, difere, e aí a observação tranquilizadora, do que acontece agora, porque a China é o contrário, a China tem 10% de saldo na conta corrente. A China exporta em bens e serviços muito mais do que importa. Então, se você for observar aquela crise de 97, a situação macroeconômica daqueles países e a situação da China, são situações bem diferentes. A China está poupando para o resto do mundo. Aqueles países da Ásia recebiam poupança do resto do mundo. A China tem, comparando com o caso brasileiro, nós temos aqui 19,5% do PIB vai para a formação de máquinas, equipamentos, que são os investimentos. A China está com 38%. Então é um país que apresenta fatos que mostram uma saúde bastante razoável. Às vezes as pessoas perguntam, poxa, mas a China, um país tão pobre, o PIB per capita da China é em torno de 1/3 do Brasil. Você tem milhões de pessoas com $1 por dia, muitos milhões, acima de 100 milhões de pessoas subsistindo com a renda muito baixa. Esse país vai poupar para o resto do mundo? Não seria o contrário? Será que esse país não devia estar recebendo poupança do resto do mundo? O Brasil também poupa para o resto do mundo, só que a China poupa 10% do PIB e aqui a gente poupa 1,4% do PIB. Mas a diferença é crucial. A China poupa porque o chinês poupa muito. O Brasil poupa para o resto do mundo 1,4% do PIB porque nós investimos pouco. Existe uma dificuldade, fazendo uma comparação com o Brasil, existe uma dificuldade interna no país de você materializar poupança e investimento. É por isso que nós somos um país razoavelmente pobre, mas ainda assim estamos exportando 1,4% do PIB. Eu queria entender uma coisa. A gente sempre soube e se fala aqui, pelo menos no Brasil, que é preciso crescer para diminuir as desigualdades, né? Diminuir a pobreza, a miséria, etc. E o argumento da China é que ela vai reter o crescimento
para diminuir as desigualdades. Né? Ela quer crescer só 8. Você podia me explicar como é que ela vai fazer isso? Vou. Antes, deixa eu só acabar, que eu falei que tinha um fator tranquilizador, mas eu falei que tinha um que nem tanto. Pois não, desculpa. Bem, então por aqui nós temos só um lado positivo. Bem, então, do ponto de vista macroeconômico, a situação da China difere totalmente da situação dos países asiáticos em 97. E depois pegou a Rússia em 98, o Brasil em final de 98. Agora, o fator não tranquilizador é o seguinte: a China é uma economia muito fechada em termos informacionais, em termos políticos e assim por diante. Então isso faz com que as pessoas, não sabendo direito o que acontece naquela, entre aspas, caixa preta, qualquer sinalzinho que venha tem uma amplificação exagerada, porque geram o que a gente chama em economia de comportamento de rebanho. Né? As pessoas não sabem o que fazer porque não têm as informações do sistema político para onde que está indo e assim por diante, e amplifica esse fechamento informacional, né, político também, né, que aqui a gente fala, puxa, a China cresce 10, como é que o Brasil não é? Mas com o sistema político mais fechado, cresce 3? Como é que o sistema político fechado, fica mais difícil você orientar a economia, etc, etc. Desculpa, com o sistema político mais fechado fica mais fácil você fazer uma orientação do governo. Mas o fator não tranquilizador, então, para dar os dois lados da balança é esse, é que trata-se, é uma característica asiática, mas na China em particular, de sistemas econômicos e políticos muito pouco conhecidos pelos outros que lá investem. Uma ditadura. Pois é. Agora, respondendo à questão do crescimento, a primeira coisa interessante é o seguinte: o chamado autor daquela frase, que as pessoas dizem que foi o autor daquela frase, é preciso primeiro crescer para depois viver, ele nega a autoria dessa frase. Não sei se ele teria dito ou não. Mas falando do Delfim Neto. Um dito brasileiro, né, que a gente cresce para decidir. Agora, repara o seguinte: na Índia, por exemplo, e no México, são países que têm problemas sociais tão graves, como colocou o nosso colega ali do e-mail, tão graves quanto o Brasil. Agora, a carga tributária no Brasil é 38%, 38,5% do PIB. Sabe quanto é no México? É 21%, 22% do PIB. E ainda assim eles estão fazendo frente a vários problemas sociais. Agora, o México está crescendo quase que igual ao Brasil, um pouquinho mais que o Brasil nos últimos anos. Né? E a Índia? A Índia é um país que tem problemas sociais, mas que está crescendo a 6%. Então, com isso, o que eu quero mostrar? Que a relação entre ter problema social ou não e crescimento é um pouco difícil de você estabelecer. Você pode ter países que crescem muito e têm problemas sociais, podem ter países que crescem pouco e têm problemas sociais, para ter qualquer tipo de conjugação. Agora, se quiser fazer crescimento e ao mesmo tempo distribuir riqueza, é possível fazer. Por exemplo, os países da Europa, na década de 80, todos eles se engajaram em políticas assistencialistas. Alguns tiveram lá a Margaret Thatcher e reverteram, outros foram um pouco mais à frente. Eu vou lhe dar um exemplo de um país que teve muita dificuldade em reverter essa política assistencialista e está pagando um preço alto. A Itália. A França também. A Itália está crescendo abaixo da média da OECD. É um país que tinha uma dívida líquida sobre PIB em 94, quando foi feita a terceira reforma da Previdência deles, da ordem de 124% do PIB, e a gente aqui às vezes tem 50%, 49% do PIB, e é um país que está crescendo muito abaixo. A Irlanda, na década de 80, era um país que as pessoas saíam da Irlanda, iam para a Inglaterra, iam para a França. Hoje em dia é o contrário, todo mundo vai para lá. Né? É um país que está crescendo, é a grande vedete do mundo hoje em dia, da Europa, em termos de crescimento. Então, o que diz a teoria econômica? É possível você fazer as duas coisas. Agora, lembra o seguinte: quando você faz uma opção, e essa opção é da sociedade, de crescer com distribuição de renda, aquele recurso que está indo para a distribuição de renda, para questões de pobreza, é um recurso que, teoricamente, poderia ir também para comprar uma máquina. Tá certo? Para você poder crescer mais. Então, a sociedade brasileira, pegando o gancho com a China, fez uma opção de alocar mais em combate à pobreza. Né? E, certamente, essa opção é uma opção política que a sociedade pode fazer, mas que faz com que aqueles recursos que vão para a área social não migrem para a área, por exemplo, de formação de capital. Com isso, os investimentos estão caindo do setor público. Né?
caíram bastante, eram 4%, 5% na década de 70, 80, hoje em dia estão orçados em torno de 1,5% do PIB. Professor, só uma perguntinha aqui, voltando aqui ainda a essa questão dessa queda na Bolsa, né, que são dois assuntos. O que está mais contribuindo nesse momento para esse refluxo nas bolsas no mundo inteiro? Quer dizer, os Estados Unidos de alguma maneira também está contribuindo para isso? Vou dizer por que eu estou perguntando isso. Porque mais do que a crise na China de hoje, o que me preocupa é uma previsão do Alan Greenspan, no começo da semana, de que acha que os Estados Unidos entra num processo de recessão ainda esse ano. Como ele não é um qualquer, não é uma pessoa que fica chutando muito errado, então essa coisa eu acho muito mais, do ponto de vista de um alerta dessa expectativa, muito mais perigosa do que umas crises eventuais. Olha, o Alan Greenspan, você tem toda a razão. Em 94, ele começou a elevar as taxas de juros dos Estados Unidos porque ele achava que a inflação ia se elevar. E foi a partir daí que começou a ter dificuldade aqui na Coreia do Sul e depois desencadeou todo aquele processo. Os capitais que estavam financiando a Ásia, começaram a ficar mais nos Estados Unidos. De forma que é um homem que entende bem do assunto. Em particular, teve essa atitude de 94 você pode fazer uma associação entre a atitude dele e o início da crise de 97. Mas o ponto é esse, o problema não é estar com a China, o problema está com os Estados Unidos. São os Estados Unidos que têm um déficit em conta corrente monumental. Curiosamente, em 1985, o Reagan, quando estava lá no governo, tinha o mesmo problema. Os agricultores reclamando porque o câmbio estava muito valorizado e, consequentemente, eles não conseguiam exportar. E o governo com aquele déficit muito grande. O que foi feito naquela época, que pode servir de lição para a gente aqui no Brasil? Foi feito um plano de 3 senadores chamado Graham, Hoodman, Hollins. Esses 3 fizeram um plano, teve dificuldades institucionais no início, mas de 85 até 91, eles conseguiram reduzir o déficit americano. Em 91 entrou o Balanced Budget Act, que reduziu ainda mais. E em 10 anos, através da instituição orçamentária, que no Brasil precisa ainda ser bastante melhorada, eles conseguiram reduzir o tamanho do Estado. Quando eles reduziram o tamanho do Estado, as exportações puderam aumentar, porque o PIB como se fosse um bolo. O governo deixa de comer, sobra para o setor externo comer um pouco mais. E como é que isso se dá na prática? Pela conjugação de câmbio flexível com déficit elevado. Quer dizer, por que aqui existe um grande risco, como aconteceu nos Estados Unidos, e como está acontecendo agora, do setor público deslocar um pouco o setor privado no que diz respeito às exportações? Como é que acontece isso? É muito simples. Quando o governo gasta um pouquinho mais, a taxa de juros se eleva, com isso entram os capitais, valoriza-se o câmbio, no caso valoriza-se o real, e através disso você reduz as exportações e aumenta as exportações, ou seja, o sujeito que estava empregado nas exportações, numa fábrica altamente com a tecnologia muito alta, etc., vai para onde? Vai para o setor público que o contrata. Isso é muito nocivo no longo prazo. Bem, eu tenho uma pergunta. Eu gostaria de saber o seguinte. A China, quer dizer, os Estados Unidos, eles viveram aí os últimos 10 anos numa situação de forte crescimento com déficit, porque eles encontraram facilidade para o financiamento desse déficit. É possível que essa facilidade agora se reverta, no sentido de que os Estados Unidos, com a redução da taxa de crescimento na China, os Estados Unidos passe a ter que buscar maneiras mais dolorosas para financiar esse déficit, por exemplo, elevando a taxa de juros? O que você está descrevendo seria o começo de uma crise que poderia nos afetar. Como é que se daria essa crise? Um cenário negativo, vamos dizer assim. Os Estados Unidos têm esse déficit monumental em conta corrente. Ao mesmo tempo, da ordem de 800 bilhões de dólares. Ao mesmo tempo, a China tem reservas em dólares da ordem de 1 trilhão de dólares. Então, o que acontece? Se as pessoas começarem a achar que vale a pena comprar yuan e vender dólar, os Estados Unidos têm que elevar a taxa de juros, e isso vai dar uma recessão muito grande, inclusive afetando o Brasil. Ok, senhores, estamos encerrando o programa. Quero agradecer a todos, começo pelo Hudson Carvalho, jornalista. Obrigada, Hudson. Agradeço a Edmar de Almeida, professor do Instituto de Economia da UFRJ, muito obrigada. Agradeço a Lier Pides Ferreira, professor de Direito Internacional da UFRJ, muito obrigada também. Eu agradeço mais uma vez o convite. Agradeço a Williams Gonçalves, professor de Relações Internacionais, obrigado, Williams.
E agradeço ao Rubens Cisne, professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas. E agradeço a você que nos assistiu. No programa de hoje nós conversamos no primeiro bloco sobre a reforma ministerial, que parece que está finalmente na reta final. No segundo bloco falamos sobre a visita de Bush, de olho no etanol brasileiro. E finalmente no terceiro bloco conversamos sobre a China, que continua assustando o mundo. Nosso programa ficou por aqui, amanhã estamos de volta, meia-noite 40, nesse espaço de reflexão sobre o dia a dia da política e também a discussão do que acontece no Brasil e no mundo. Não percam, uma noite boa e até lá. Espaço Público, um programa da TVE Brasil.